Claro. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Ana Amélia, sou veterinária da Rede Animal Farma. Esse é o Dr. Marcelo Guzella, veterinário aqui de Joinville. E nós vamos falar hoje, vamos bater um papo sobre as doenças mais comuns de pele. Primeira pergunta, quais as doenças de peles mais comuns e a sua relação com as épocas do ano? O que a gente mais vai ter hoje, no dia a dia, né, são os processos alérgicos. É o que a gente mais encontra no dia a dia. As alergias, né? E dentro das alergias, a gente vai separar elas bem rapidamente. É lógico que existem infinitas, mas as mais comuns que a gente tem. A alergia, né, a dermatite alérgica, a saliva de pulga ou a picada de pulga. Tem alguns animais que são alérgicos a isso. E uma única pulguinha que pica vai gerar lá, vai desencadear uma alergia pelo corpo todo. Tá? Depois disso, a gente vai ter alergia alimentar. Eu sempre faço uma comparação como o ser humano que tem alergia a leite, que tem alergia a glúten. Os animais podem ter alergia alimentar. Normalmente vai ser algum tipo de proteína e vai causar reações alérgicas pelo corpo. E por último, que assim cresceu muito nos últimos anos, é a atopia. A atopia nada mais é do que um problema genético, onde o animal basicamente reage ao ambiente. Então, assim, aqui a gente tem uma flor, tem animal que tem alergia ao pólen da flor, né? Ele tem alergia ao ácaro do ambiente, ele tem alergia à grama. Então, assim, eu brinco que assim, você olha para o cachorro, ele coça, ele tem alergia. Isso são as mais comuns. Depois disso, apesar de as pessoas acharem que primeiro, todo cachorro tem sarna. Ah, o cachorro tem sarna, é sarna. Vê um cachorro na rua, tá com sarna. Na verdade, depois das alergias, a gente tem as sarnas, e a gente vai ter 3 tipos. A sarna demodécica, que é uma sarna que normalmente ela vai vir de mãe para filhote, dificilmente ela vai passar de um cãozinho para outro cãozinho. Depois a gente tem a sarna sarcóptica, que passa para nós humanos, então é bem importante a gente tomar cuidado com isso. E por último, a sarna de ouvido, né? A sarna otodécica. E depois disso aí, a gente vai ter a seborreia seca e a seborreia oleosa. Essas são as doenças de pele mais comuns. Influência do ano, tá, gente? A pergunta da Ana foi muito importante. Vocês vão notar que existe influência do ano sim. Não é loucura de ninguém, não é crendice popular, existe influência do ano. Por quê? Depende do tipo de problema. Quando a gente fala, por exemplo, da alergia à picada de pulga, onde a incidência vai ser maior? No verão, porque no verão a gente vai ter uma maior quantidade de pulgas no ambiente. O inverno a gente vai ter menos. Então, muitas vezes a gente atende o paciente que assim, ai Marcelo, todo dezembro o meu cãozinho se coça. Se coça. No inverno, não. Não, só no verão. Aí você vai ver, é uma alergia à picada de pulga, por exemplo. A atopia, quem tem bulldog, né? Ó, bulldog atópico, shih tzu atópico, a galera tá aqui, né? Então vocês estão aqui, é mais comum também na primavera para o verão, porque a gente vai ter mais quantidade de pólen no ambiente, mais ácaro, mais poeira, as gramíneas estão crescendo mais. Então existe essa influência sim, tá? As sarnas também podem estar mais predispostas no verão, porque a sarna nada mais é do que um ácaro e elas precisam de temperaturas mais elevadas. Então, no inverno, elas podem ter uma quantidade menor. Não é, gente, que não vai acontecer no inverno. Vai também, mas existe essa predisposição pelo verão, com toda certeza, tá? Com toda certeza. E lembrando que a gente tem uma linha hipoalergênica que é muito bacana, sensacional para auxiliar aí nessas alergias, coceiras, porque são todos produtos naturais, hipoalergênicos, que vão auxiliar na revitalização da pele e do pelo aí do animal, ajudando bastante nesse processo. Quais os exames complementares utilizados no diagnóstico dermatológico? Quais os exames complementares que a gente mais pede? Tem uma gama de exames complementares. Eu quero trazer uma atenção especial de todo mundo que está aqui, gente, que assim, ó, quando o veterinário pede para vocês, vocês levam o cãozinho lá, ou o gatinho, tanto faz, para fazer a consulta. E aí ele fala, olha, a gente precisa fazer um exame XYZ, muitas vezes isso custa um preço, mas é para chegar num diagnóstico mais rápido. Se não, sabe o que você faz? Você entra num ciclo.
Qual que é o ciclo? O ciclo é o seguinte, você vai na agropecuária, o fulaninho fala para você comprar o remédio X. Aí você gastou o produto e não resolve. Aí você escuta a vizinha fala para usar o sabonete não sei o que vai resolver. E não resolve. Aí você vai no grupo do Beagle, no grupo do Bulldog, no grupo de não sei o que, e o fulano fala que o produto resolve. E você fica um ano inteiro tentando tratar e muitas vezes lá fez um exame que já resolveria o teu problema. Tu ia fazer um diagnóstico bem feito e um tratamento bem feito. Porque ia fazer a medicação necessária para aquele tratamento. Assim você fica gastando dinheiro e tentando um monte de produto que não funciona. Por isso que o exame é tão importante, tá? E aí nos exames, o que vocês precisam ter? Paciência. Porque eu gostaria muito que existisse assim, ó, um exame. Ó, a gente faz esse exame aqui e ele já nos diz, o teu animal tem isso. Mas não é assim. A gente tem que ir pela clínica do animal e vai olhar, ó, o mais provável é que seja isso aqui, uma alergia. Então vamos fazer o exame tal? Pode ser que aquele exame dê negativo, então a gente vai por exclusão até chegar num resultado. Então vocês têm que ter paciência, porque muitas vezes precisa de mais de um exame. Mas falando dos exames que a Ana Amélia perguntou, o mais comum que a gente faz, e eu sempre falo assim, ó, tem que fazer em todo mundo que tem um problema de pele, raspado de pele. O raspado de pele é como se fosse um ralado de bicicleta. A gente pega uma lâmina de bisturi, faz um raspadinho na pele e vai lá no microscópio avaliar se tem uma sarna, por exemplo, vai procurar algum ácaro e etc. Por que eu falo para vocês que tem que fazer raspado? Porque eu já atendi animais que foram tratados para alergia por 9 anos e com 9 anos de idade ninguém fez um raspado, a gente foi lá, fez um raspado e era só sarna. Então por 9 anos esse animal fez um tratamento errado, sofreu e um único raspado de pele que poderia ter resolvido. Tá? Ou então enfia corticoide no animal, né, doutor Marcelo? O proprietário já vai lá, já está acostumado, já tem um remedinho no armário, né? Enfia o corticoide no cachorro. E sabe qual é o bendito do corticoide? Assim, a gente usa, claro que a gente usa. Qual é o problema? Porque vai lá comprar o corticoide quando você não tem uma prescrição, por conta própria, você vai comprar, ele é muito barato. E ele só resolve o sinal clínico, mas não resolve o problema. Tu está sendo muito enganado. Muito enganado. A Ana Amélia complementou muito bem aí. Então, dica para quem está sofrendo com problema de pele, que não trata, que não consegue resolver. Se tu foi, já mudou de veterinário e ninguém fez um raspado de pele, você pega, semana que vem, você marca uma consulta com o veterinário da sua cidade, você fala assim, ó, eu quero fazer um raspado de pele. Você pode fazer um raspado de pele? Por favor, não esqueçam de fazer um raspado de pele. Depois disso, a gente vai ter as citologias, né? Citologias são os exames que a gente vai coletar também material, tanto do ouvido, por conta daqueles animais que têm infecções recorrentes, infecções de ouvido, quanto citologia de pele. Ali a gente vai ver que tipo de célula tem ali, se tem algum tipo de célula inflamatória, mediador inflamatório, etc. Tudo tem ali, se tem bactérias, tem fungo, através de uma citologia, tá? Citologia de pele são as coisas mais... de pele e ouvido, perdão, elas caminham junto. Muitas vezes a gente tem problema de pele e ouvido, elas estão caminhando junto. Tu tá tratando o ouvido do teu cachorro por uma eternidade e, na verdade, o problema é de pele. E são exames simples, baratos, né, doutor Marcelo? Que o doutor, por exemplo, faz atendimento a domicílio, consegue fazer no domicílio e a pessoa, às vezes, fica com medo do quanto isso vai custar e evitando de chamar o veterinário em função disso, né? Não são exames caros, tá? Porque não são exames... A gente vai chegar nos exames caros. Eu vou falar com vocês de exames caros. Mas isso que eu tô falando, raspado de pele, citologia é exame barato que a gente vê no microscópio. O meu cachorro tem otite porque ele tem fungo no ouvido. Deixa eu contar uma verdade para vocês. Não existe infecção de ouvido onde a causa é o fungo. A malacésia, por exemplo. Com certeza vocês já ouviram falar de malacésia. Ela nunca vai ser a causa. Ela é só uma infecção secundária. A malacésia, a bactéria é uma infecção secundária. E existe uma causa primária. E essa causa primária é que deve ser tratada. Eu já vi animais tratar fungo no ouvido a vida inteira. Mas o problema não é o fungo. O problema é a causa primária, que é alergia, que é corpo estranho, que é uma sarna de ouvido, que é um pelo que está lá dentro num lugar errado. Então é importante vocês saberem disso. E a citologia vai estar envolvida nisso, porque na citologia a gente vai ver... olha só, o que está colonizando esse ouvido é a malacésia, então é mais fungo que eu tenho aqui. Tudo bem, eu vou direcionar o meu tratamento para controlar isso, utilizando um fungicida, um antifúngico. Não, é bactéria. Então, eu vou utilizar um antibiótico. Eu vejo muito isso, sabe? Pessoal usando medicamento errado,
porque não fez um exame. E aí usa o medicamento errado, gasta e não está resolvendo, né? Sim. Uhum. E acaba também uma outra complicação aí vindo disso, que começa a usar vários tipos de medicamentos no animal e que às vezes não é o que ele necessita, na grande maioria das vezes, e aí cria-se resistência que depois dificulta ainda mais o tratamento posterior, né? Com uma identificação correta e tudo. Na hora que você vai fazer um antibiograma, você vê que já é resistente a vários tipos de medicação, né? Isso mesmo, é isso mesmo. E assim, ó, a maravilha de a gente fazer um exame complementar e também poder manipular um tratamento é o seguinte: se eu vou lá, eu faço uma citologia de ouvido, eu sei que aquele ouvido, a predominância é de malacésia, que é um fungo, por exemplo, e eu descobri que a causa base desse animal é alergia, ele é atópico. Não tenho bactéria dentro desse ouvido. Por que eu vou usar um produto que tem antibiótico se não vai ajudar em nada? Eu posso simplesmente ir lá e fazer uma fórmula com um antifúngico, um anti-inflamatório, e vai ser específico para aquilo ali. A gente vai evitar essas super resistências, além de não agravar nenhum quadro do animal e não causar mal para ele ali. E não gastar dinheiro, né, gente? Ninguém gosta de gastar dinheiro, sabe? Então vai ser até mais barato, né? Sim. Cultura, tá? Existe a cultura bacteriana e a cultura fúngica. Marcelo, o que é isso? A gente tem uma resistência bacteriana, ou seja, o antibiótico não resolve mais. E aí tu tenta todo que é antibiótico. Não, a gente coleta o material, a gente manda para o laboratório para saber qual é a bactéria que está causando, qual é o fungo que está causando. E além disso, junto, a gente faz um antibiograma ou um antifungiograma para descobrir qual o melhor remédio para tratar. E quando a gente tem o melhor remédio para tratar, eu tenho o causador, eu vou lá e eu sempre falo, é gol, né? É certeiro. Então a gente vai fazer o tratamento de uma vez. Não fica, tenta esse aqui, tenta esse aqui. Aí você vai perdendo a paciência, né? Você vai perdendo a paciência. Depois disso, por último, a gente vai ter a biópsia de pele, tá, gente? Biópsia de pele é quando a gente retira um pedacinho da pele do animal e manda para um laboratório específico de patologia animal, que ele vai ver todas as camadas para ver se tem algum problema lá. E por último, para os nossos pacientes atópicos, para os nossos pacientes que coçam, a gente vai ter os exames de alergia, que são dois tipos principais. Os testes alérgenos na pele, a gente inocula alérgenos na pele para saber, o animal reage a ácaro, o animal reage a pólen, e assim por diante. Ou existe exame de sangue também. Esses são os exames mais caros, tá? Por isso que são os últimos e são os mais caros. E a partir disso, a gente consegue melhorar o tratamento. E durante esse processo investigativo é muito importante a consciência do tutor em relação a ele estar andando junto ali com o veterinário para não poder inserir um outro fator nessa busca, né, nessa pesquisa, né? Doutor Marcelo, tem uma pergunta: o tratamento para malacésia é muito longo? Não, porque assim, a malacésia, para vocês entenderem, todo cão tem malacésia. O teu cão tem malacésia. Todo cão tem malacésia. Isso ela existe normalmente na pele de todo animal. O que acontece é que quando eu tenho um problema de pele, ela acaba se proliferando de uma maneira exacerbada, causando os problemas. No ouvido, no meio da patinha. Quem tem cachorro que lambe pata? Lá no meio dessa pata tem malacésia, embaixo da axila e assim por diante. Então, respondendo a pergunta, o tratamento é longo? Não, porque a malacésia é um fungo tranquilo de tratar. O problema é que, se o teu animal tem, por exemplo, uma alergia e a pele está com um problema, a pele está com muita injúria, essa pele sofreu, o tratamento para a pele pode ser mais prolongado e, lógico, a malacésia vai prolongar. Mas o tratamento da malacésia não é prolongado. Por exemplo, tu nunca vai tratar um paciente para malacésia por 30 dias. Jamais. Não precisa disso. Entendeu? E deixa eu fazer um alerta, já que vocês estão falando de malacésia. Eu canso de ver as pessoas comprando cetoconazol na agropecuária. Cetoconazol para isso, cetoconazol para aquilo, cetoconazol para não sei o quê. Gente, cetoconazol usado de maneira indiscriminada, ele pode afetar o fígado. E muitas vezes tu não está resolvendo o problema, tu só está piorando. Então, quando for usar, tem que saber por quê e pelo tempo determinado. A coceira é uma das razões mais comuns para consulta. Como proceder nesses casos, visto que a coceira é um sinal clínico e não uma doença? Certo.
Perfeito. Realmente, o que a gente mais vê é a coceira. É a primeira coisa. E, na verdade, assim, é até engraçado, porque eu recebo, às vezes, mensagem. Doutor, meu cachorro está coçando. Com o que eu trato? Eu não sei nem onde está coçando, eu não sei por que está coçando. Assim, coceira é o primeiro sinal, tá? De tudo que tu vai ver, a coceira. Depois disso, a gente vai ter as feridas de pele. Uma falta de pelo, uma alergia. Então, o que a coceira vai estar relacionada com tudo isso? Como que a gente deve identificar? Ela é só um sinal clínico, tá, gente? Ela nunca vai ser um problema. Ela é só, eu sempre falo, é uma luz vermelha piscando, assim, uma luz amarela piscando, falando, existe um problema, olhe para mim. A coceira, ela tem um problema na pele. E aí a gente tem que entender e descobrir qual é esse problema. É uma sarna? É uma alergia? É um fungo? Por exemplo, existem doenças que no início elas não coçam, enquanto que outras coçam exacerbadamente, né? A sarna demodésica, quando ela está bem no início, ela não gera coceira. Então, se tem um cachorro que está coçando demais, fala, é sarna, é sarna. Provavelmente não seja. Vai mais para os casos alérgicos. Então, a ideia da coceira é só te acender um alerta para a gente ir em busca do que está causando a coceira. E aí existe uma coisa, gente, presta atenção. A coceira, ela indica para nós onde provavelmente o problema exista. Por exemplo, se eu tenho aquele animal que ele se coça na parte da cauda, né, atrás ali na lombar, perto da bundinha dele ali, se morde. Ali é uma região muito comum de animais que têm alergia à picada de pulga. Então, se eu tenho uma coceira ali, a primeira coisa que eu vou pensar, vou falar, olha, será que esse animal está com antipulgas em dia? Né? Ele fez o remédio de pulga, será que ele teve contato com pulga? Eu tenho um animal que coça desesperadamente a região da boca, assim, tem animais que passam a patinha. Só coça ali? Só coça ali. A gente vai pensar numa alergia alimentar, que é um dos padrões, é coçar aqui, por exemplo. Então, a coceira, é bom vocês saberem onde de fato eles coçam, porque isso ajuda o veterinário no diagnóstico. Ele coça por todo o corpo. Pode ser uma atopia, porque a atopia é generalizada, né? E muitas vezes, eu vi alguém falando de ouvido antes aí, muitas vezes, gente, uma coceirinha simples de ouvido, ela pode ser o alerta para um problema, para uma disbiose na pele toda. Então, às vezes, o teu animal só está coçando o ouvido, mas é porque ainda não deu tempo de toda a pele dele sofrer com isso. E a coceira excessiva de ouvido é um alerta, sim. A coceira pode ser mania, ou se tem fundo emocional, tristeza, ansiedade. Olha só, todo cão vai coçar, todo cão coça, assim como a gente se coça. Às vezes, olha, tô com uma coceira aqui, mas passa, tá certo? Pode ser mania em partes. Animais ansiosos e animais muito dependentes do tutor, eles podem fazer aquele ato de coçar para chamar atenção. Então, tem cães que a gente vai consultar que o tutor fala assim, ele não para de coçar. E durante uma hora de consulta, ele não coçou. Então, tu vê que ele não coça tanto assim. Ou ele relata o seguinte, eu chego em casa e o meu cachorro começa a coçar. Eu falo, mas a hora que você está brincando com ele, ele coça? Não, não coça. Então, assim, se for alergia, ele vai coçar em qualquer momento. Tem, sim, um fator psicológico envolvido, mas nunca vai ser a causa primária. Normalmente, o animal que tem uma alergia psicológica, ou seja, a mania, vai ter uma alergia, vai ter um problema de pele junto, sim. Animal Pharma tem uma loção de limpeza auricular que é sensacional. Eu vi aqui esses comentários e realmente a gente tem uma solução de limpeza. Além disso, a gente tem um shampoo também sensacional, que é o Skin Pet, que também é muito indicado para esses casos de coceira, né? Ele vai regenerar a pele, vai aliviar bastante a coceira. Ele é com camomila, calêndula, ele tem o própolis, que tem essa ação anti-inflamatória. Temos a espuma de melaleuca também, que é bem legal para também auxiliar nessas peles irritadas com coceira, né? E, enfim, solução tem, né, doutor Marcelo? Solução tem. Deixa eu fazer um adendo que eu gosto bastante. Gente, olha só. Talvez... é que vocês conhecem Animal Pharma, então provavelmente muitos produtos vocês já tenham conhecimento. Mas, por incrível que pareça, existe muito veterinário que ainda não conhece, não tem acesso a melaleuca. E a gente tem uma melhor ainda, que é a nanomelaleuca. Ela é tipo o Master Blaster da melaleuca. O que é a melaleuca, né?
ela não é um antibiótico, ela não é um antifúngico, ela não é um anti-inflamatório. A gente usa a melaleuca em manipulações, em alguns produtos, porque ela tem um controle fenomenal da malacésia e de algumas bactérias da pele e do ouvido. Então, muitas vezes a gente tem uma solução auricular que tu vai pôr uma melaleuca e ela vai fazer o controle. Essa espuma de melaleuca que a Ana falou, para cachorro que coça no meio do dedo, é fantástico, porque tu vai diminuir a proliferação de malacésia e de bactéria ali no meio, vai fazer controle e vai diminuir. Então, se tu nunca usou a melaleuca, beleza, vai lá na Animal Pharma tem. Se tu ainda está em dúvida, quando você for no teu veterinário, fala assim, viu, eu aprendi lá que melaleuca é uma coisa natural e que vai fazer o controle das bactérias e da malacésia no meu cão. Você pode prescrever? E aí o veterinário vai lá fazer uma prescrição para você.